E vamos seguir a nossa jornada por esse livro do ego, que estamos no capítulo das terapias, né? O capítulo de terapia. E aí ele já começamos a segunda parte com uma pergunta. E assim, no que eu fui lendo, eu não consegui suprimir muita coisa dessa parte, porque tem muitas coisas interessantes, muitas reflexões boas nesse trecho do livro, tá? Então vamos começar. O que é neurose e qual é a cura para isso? A neurose nunca foi tão epidêmica no passado quanto agora. Está praticamente tornando-se um estado normal da mente humana. Ela tem de ser entendida. O passado foi mais saudável espiritualmente e o motivo foi que a mente não era alimentada com tantas coisas ao mesmo tempo. A mente não ficava sobrecarregada. A mente moderna é sobrecarregada e aquilo que deixa de ser assimilado gera neurose. É como se a pessoa continuasse a comer e entupir o estômago. Aquilo que não é digerido pelo corpo vai ser venenoso. E o que se come é menos importante do que aquilo que se ouve e que se vê. A partir dos olhos, dos ouvidos, de todos os sentidos, recebem-se muitas coisas a cada momento. E não há tempo extra de assimilação. É como se alguém estivesse constantemente sentado à mesa do jantar, comendo 24 horas por dia. Esta é uma situação da mente moderna. Ela está sobrecarregada. São muitas coisas sobrecarregando-a. Não é nenhuma surpresa a mente entrar em colapso. Há um limite para cada mecanismo, e a mente é um dos mecanismos mais sutis e delicados. A pessoa realmente saudável é aquela que leva 50% de seu tempo para assimilar suas experiências, 50% de ação, 50% de inércia, este é o equilíbrio certo, 50% de pensamento, 50% de meditação. Esta é a cura. A meditação não é nada além de um tempo em que a pessoa pode relaxar completamente dentro de si, em que ela fecha todas as suas portas, todos os seus sentidos para o estímulo exterior. Ela desaparece do mundo, esquece do mundo como se ele não existisse mais, sem jornais, sem rádio, sem televisão, sem gente. O indivíduo está sozinho em seu ser mais íntimo, relaxado, confortável. Nesses momentos, tudo o que acumulou foi assimilado. Aquilo que não tem valor é jogado fora. A meditação funciona como uma faca de dois gumes. De um lado, assimila tudo o que é nutritivo, e do outro, rejeita e joga fora tudo o que é lixo. Mas a meditação desapareceu do mundo. Nos velhos tempos, as pessoas eram naturalmente meditativas. A vida não tinha complicações, e as pessoas tinham tempo suficiente para simplesmente sentar e não fazer nada, ou olhar para as estrelas, ou observar as árvores, ou ouvir os pássaros. As pessoas tinham intervalos de passividade profunda. Naqueles momentos, as pessoas se tornavam cada vez mais saudáveis e inteiras. E aí, eu vou trazer para vocês, primeiro, assistam a uma reflexão que eu fiz um tempo atrás, né? No caso, se você está assistindo na sequência, na semana passada, tá? E depois dessa reflexão, eu fui para os stories lá do Instagram e alguém tinha me feito uma pergunta relacionada a isso. E foi essa a resposta que eu fui dando, mediante a pergunta. Então assistam toda essa parte aí, então. Então o que eu recebi agora de manhã foi essa mensagem, né? Eu recebi pelo WhatsApp, mas achei melhor trazer aqui para vocês, para a gente conversar junto. Então vou responder por aqui. Vou deixar um tempinho aí para vocês lerem, tá bom? Enquanto eu vou tomando meu mate. O que eu entendo disso daí? Sim, antigamente acredito que as pessoas focavam mais no que tinha para fazer na sua vida. E pegando até a minha geração, que é uma transição de uma era em que uma tecnologia era primitiva praticamente, para hoje, que é muito acelerado,
a gente tinha menos informação, chegava menos informação na nossa vida, no dia a dia. Então, consequentemente, tu usava menos a parte de comparação, a parte de avaliar o que o outro tem de diferente e a partir disso tu começa a criar um problema na tua vida. É como se tu criasse um problema a partir da comparação. Analisa a vida antes do Instagram, por exemplo. Tu tinha as redes sociais ali, antigas, né? O Orkut, depois o Facebook, mas no Facebook já começou um pouco isso. Mas vamos lá, mas antes, sem essas redes sociais. Como é que tu sabia de pessoas distantes do teu meio social ali, do teu convívio, que elas tinham alcançado um patamar X na vida, que elas estavam viajando ou tinham conquistado algo diferente e tal? Só se tu encontrava aquela pessoa. No momento que tu tem uma exposição em massa do que o fulano, a ciclana estão fazendo, tu começa a te comparar, tu começa a colocar na tua cabeça do tipo, eu não consigo isso, eu não mereço isso, não sei o quê. Porque no momento que tu tem tanta exposição, tu tem tanta informação, tanta comparação chegando na tua vista, aos teus ouvidos, todas as formas para ti, fica fácil de tu te distanciar das coisas que realmente importam para tua essência, para o teu ser. Querendo ou não, tu tá focando e desviando do que realmente importa. Agora, continuando. A neurose significa que a pessoa está carregando uma carga tão grande na mente que está provocando sua morte. Ela não consegue se mover. Não há dúvida quanto à fuga de sua consciência. Ela não consegue sequer se arrastar, o peso é muito grande e o peso continua a crescer a cada momento e a pessoa entra em colapso. É muito natural. Algumas coisas para que fique entendido. A neurose é o rato que tenta indefinidamente sair pelo beco sem saída e não aprende. Sim, o não aprender é neurose. Esta é a primeira definição. A pessoa continua tentando sair pelo beco sem saída. A pessoa está irritada. Quantas vezes as pessoas já ficaram irritadas? E quantas vezes já se arrependeram de ficar irritadas? Ainda assim, basta haver um estímulo para que a reação delas seja novamente a mesma. Não aprenderam nada. As pessoas são gananciosas e a ganância cria cada vez mais infelicidade. Todo mundo sabe que a ganância nunca deu felicidade a ninguém, mas as pessoas ainda são gananciosas. Continuam gananciosas. Ninguém aprendeu. A não aprendizagem cria a neurose, ou seja, é a neurose. Aprendizado significa assimilação. A pessoa experimenta algo e depois descobre que aquilo não funciona. Em seguida, descarta aquilo. Move-se em outra direção, tenta outra opção. Isso é sábio, é inteligente. Bater a cabeça contra a parede, onde sabe perfeitamente bem que não há nenhuma porta, é neurose. As pessoas estão ficando cada vez mais neuróticas porque continuam tentando o beco sem saída, continuam tentando aquilo que não funciona. O homem que é capaz de aprender nunca se torna neurótico, não consegue. Ele vê imediatamente quando há uma parede. Ele abandona a ideia toda. Começa a passar para outras dimensões. Há outras opções disponíveis. Ele aprendeu algo. E aí vamos ao... Senta que lá vem a história. Dizem que Edison estava tentando uma experiência em que fracassava 700 vezes. Seus colegas ficaram desesperados. 3 anos foram perdidos e ele continuava tentando novas formas, repetidas vezes. E toda manhã ele retornava com grande entusiasmo, e mesmo o mesmo entusiasmo do primeiro dia. E 3 anos foram desperdiçados. Um dia, seus colegas se reuniram e disseram a ele: Não conseguimos entender, falhamos 700 vezes, está na hora de abandonar a experiência. Edison teria dito: O que querem dizer com falhamos? Aprendemos que as 700 opções eram opções erradas. Foi uma grande experiência.
Hoje não vou tentar o mesmo experimento, pois descobri um outro. Estamos chegando mais perto da verdade. Quantas maneiras falsas podem existir? Deve haver um limite. Se houver 1000 maneiras falsas, então 700 já foram descartadas. Restam apenas 300. E depois chegaremos ao ponto certo. Isto é aprendizagem. Tentar uma experiência e, ao ver que ela não dá certo, tentar uma opção e, ao ver que não funciona, o homem sábio a abandona. O tolo se apega a ela. O tolo chama a isso de consistência. O tolo diz: fiz isso ontem e vou fazer isso hoje também. E farei amanhã. Ele é teimoso, é cabeça dura. Ele diz: como é que posso deixá-la investir tanto nisso? Não posso mudar isso. Então, ele prossegue insistindo naquilo, e sua vida inteira é desperdiçada. E, à medida que a morte se aproxima, ele fica desesperado, sem esperança. No fundo, ele sabe perfeitamente que vai fracassar. Fracassou tantas vezes. E ainda está tentando a mesma coisa, sem ter aprendido nada. Isso gera a neurose. O homem que é capaz de aprender nunca vai se tornar neurótico. Um discípulo nunca vai se tornar neurótico. Um discípulo significa aquele que é capaz de aprender. Nunca se torna suficientemente bem informado. Está sempre em processo de aprendizagem. A necessidade de ter muito conhecimento deixa as pessoas neuróticas. Não é por acaso que professores, filósofos, psiquiatras, estudiosos enlouquecem com facilidade. Eles aprenderam e chegaram à conclusão de que não há mais o que aprender. No momento em que decide que não há mais o que aprender, a pessoa para de crescer. Parar de crescer é neurose. Esta é a segunda definição. O mundo era muito diferente no passado, é óbvio. O equivalente a cerca de 6 semanas de estímulos sensoriais há 600 anos é o que hoje obtemos em um dia. O equivalente a 6 semanas de estímulos, informações, hoje se adquire em um único dia, ou seja, cerca de 40 vezes mais de pressão para aprender e se adaptar. O homem moderno tem de ser capaz de aprender mais do que o homem jamais aprendeu antes, porque há mais o que aprender agora. O homem moderno tornou-se capaz de se adaptar a novas situações todos os dias, porque o mundo está mudando muito rapidamente. É um grande desafio. Um grande desafio, se aceito, vai ajudar bastante na expansão da consciência. Ou o homem moderno vai ser totalmente neurótico, ou o homem moderno vai ser transformado pela própria pressão. Depende de como ele lida com isso. Uma coisa é certa, não tem como voltar atrás. Os estímulos sensoriais vão continuar a crescer cada vez mais. O homem obterá cada vez mais informações e a vida mudará em um ritmo cada vez mais rápido. E ele terá de ser capaz de aprender coisas novas, de se adaptar a coisas novas. No passado, o homem vivia em um mundo praticamente estático. Tudo era estático. O homem deixaria o mundo exatamente como seu pai deixara para ele. Não teria mudado nada absolutamente. Nada havia mudado. Não havia motivo para aprender muito. Um pouco de aprendizado era o suficiente. E com isso, o ser humano tinha espaços em sua mente, espaços vazios que ajudavam as pessoas a permanecerem sãs. Agora não há mais espaço vazio, a menos que alguém o crie intencionalmente. A meditação é necessária mais do que nunca nos dias de hoje. A meditação é tão necessária que é quase uma questão de vida ou morte. No passado, a meditação era um luxo, tanto que poucas pessoas, como um Buda, um Mahavira, um Krishna, se interessavam por isso. Outros mantinham-se naturalmente em silêncio, eram naturalmente felizes e sãos. Não havia necessidade de se pensar em meditação, pois, de forma inconsciente, eles estavam meditando.
A vida se movia de forma tão silenciosa, tão devagar, que até as pessoas mais estúpidas eram capazes de se adaptar a ela. Agora, a mudança é extremamente rápida, com uma velocidade tal que até os mais inteligentes se sentem incapazes de se adaptar. A cada dia a vida é diferente e as pessoas têm que aprender de novo, têm de aprender repetidas vezes. Nunca podem parar de aprender agora e tem que ser um processo para toda a vida. Até a hora da própria morte vão ter que continuar a ser aprendizes, pois só assim poderão permanecer sãs e evitar a neurose. E a pressão é grande, 40 vezes maior. Como não sucumbir a essa pressão? A pessoa precisará ter momentos meditativos, de modo intencional. Se uma pessoa não meditar pelo menos 1 hora por dia, então a neurose não ocorrerá por acaso, será criada por ela própria. Durante 1 hora, a pessoa deve desaparecer do mundo em seu próprio ser. Durante 1 hora, ela deve ficar tão sozinha que nada penetre nela. Nenhuma memória, nenhum pensamento, nenhuma imaginação. 1 hora sem nenhum conteúdo em sua consciência. E isso vai rejuvenescê-la e recarregá-la. Isso vai liberar novas fontes de energia nela. E de modo que ela venha a estar de volta no mundo mais jovem, mais revigorada, com maior capacidade de aprender, com mais admiração em seus olhos, com mais reverência em seu coração, como uma criança novamente. Então, dentro dessa ideia da meditação, se você não tem o hábito de meditar, eu vou deixar abaixo aqui uma playlist, né, o link da playlist de meditações, né, que tem no canal aqui do YouTube. Então, se você ainda não acessou, tem curiosidade, tá aqui embaixo na descrição. Então, acessa ali, escolhe uma meditação, faz... faz uma por dia, assim, escolhe o que tu quer fazer, enfim, sinta-se à vontade. Mas é interessante que você tenha essa prática, tá bom? Continuando. Essa pressão de aprender e o velho hábito de não aprendizagem estão levando as pessoas à loucura. A mente moderna é realmente sobrecarregada e não há tempo para digeri-la, para assimilá-la dentro do próprio ser. É aí que a meditação entra e se torna mais significativa do que nunca. Sem dar tempo para que a mente descanse em meditação, as pessoas reprimem todas as mensagens que vão sendo despejadas nela constantemente. Elas se recusam a aprender, dizem que não tem tempo. Então, as mensagens começam a acumular. Se elas não têm tempo suficiente para ouvir as mensagens que a mente recebe de forma contínua, elas começam a se acumular, assim como arquivos que se acumulam em cima da mesa, pilhas de cartas que se acumulam na mesa, porque não houve tempo suficiente para lê-las e respondê-las. É exatamente assim que a mente se torna atravancada. São tantos arquivos à espera de serem analisados, tantas cartas a serem lidas, a serem respondidas, tantos desafios a serem adotados e serem enfrentados. Ouvi dizer certa vez umas palavras. Se acontecer algo de errado hoje, não terei tempo, durante pelo menos 3 meses, de analisar isso. Tantas coisas erradas já aconteceram e que estão à espera. Se acontecer algo de errado hoje, não terei tempo de analisar durante 3 meses, pelo menos. Uma fila. É possível ver essa fila dentro de cada um. E ela vai crescendo. E quanto maior a fila, menor é o espaço que se tem. Quanto maior a fila, maior é o barulho no interior. Porque tudo o que a pessoa tiver acumulado exige sua atenção. As pessoas não podem parar de aprender porque sempre acontecem coisas novas. E não se pode enfrentar coisas novas com velhas ideias. Assim, em primeiro lugar, a aprendizagem não deve ser interrompida, pois, do contrário, a pessoa fica neurótica, uma vez que deixar de aprender significa que está acumulando informações que não foram assimiladas, digeridas.
e que não se tornaram seu sangue, seus olhos, sua essência. Vão ficar em volta da pessoa com grande insistência para serem assimiladas. Em segundo lugar, a pessoa vai precisar de tempo para relaxar. Essa pressão é grande demais. Será necessário se afastar por algum tempo dela. O sono não pode mais ajudar a pessoa, porque o sono em si está ficando sobrecarregado. O dia é tão sobrecarregado que, quando a pessoa vai dormir, apenas o corpo cai mole na cama, mas a mente continua a resolver coisas. Isso é o que se chama de sonhar. Não é nada além de um esforço desesperado da mente para resolver coisas, porque a pessoa não vai dar tempo para tal. É preciso relaxar conscientemente em meditação. Poucos minutos de meditação profunda vão mantê-las distante da neurose. Na meditação, a mente desatravanca, as experiências são digeridas e a sobrecarga desaparece, e a mente fica revigorada e jovem, clara e limpa. É muito raro o homem realmente relaxar. É muito raro sentar-se em silêncio sem fazer nada. Mesmo aquele tempo de 1/10 de meditação inconsciente está desaparecendo. Quando isso acontecer, o homem vai ficar completamente louco. E isso já está acontecendo. O que quero dizer com tempo de meditação inconsciente? É simplesmente ir até o jardim, brincar com os filhos. Esse é o tempo de meditação inconsciente. Ou nadar na piscina. Esse é o tempo de meditação inconsciente. Ou aparar a grama, ouvir os pássaros. Esse é o tempo de meditação inconsciente. Isso também está desaparecendo, porque sempre que as pessoas têm tempo, estão sentadas em frente à TV, grudadas em seus assentos. Informações perigosíssimas são colocadas na mente da pessoa através da TV. Informações que ela não vai ser capaz de digerir. Ou a pessoa lê jornais e absorve todo o tipo de absurdo. Sempre que tem um tempo, liga o rádio ou a TV. Ou um dia sente-se muito bem e quer relaxar, então vai ao cinema. Que tipo de relaxamento é esse? O cinema não permitirá que ela relaxe, porque as informações lhes são lançadas constantemente. O relaxamento significa que não é lançada nenhuma informação para a pessoa. Simplesmente sentar-se, sem fazer nada, vai ser bom. Esta é a cura. E se for feito de modo consciente, o impacto será maior. É preciso criar um equilíbrio. A neurose é um estado da mente em desequilíbrio, atividade demais e falta de inatividade, masculino demais e ausência de feminino, yang demais e muito pouco yin. E o indivíduo tem que ser meio a meio, tem que manter um equilíbrio profundo. É preciso uma simetria dentro de si. A individualidade não é nem masculina nem feminina, é simples união. Esforce-se para alcançá-la entre o tempo despendido fazendo algo, versus o tempo despendido sem fazer nada. Essa é a totalidade. Isso é o que Buda chamou de seu caminho do meio. Basta estar exatamente no meio. E é preciso lembrar que a pessoa pode ficar desequilibrada no outro extremo também, ou seja, pode se tornar inativa demais. Isso também será perigoso. Ela tem suas próprias armadilhas e seus perigos. Se a pessoa se torna inativa demais, sua vida perde a dança, sua vida perde a alegria e ela começa a morrer. Portanto, não estou dizendo para a pessoa se tornar inativa. Estou dizendo que deixe haver um equilíbrio entre a ação e a inércia. É preciso permitir que elas se equilibrem entre si e que a pessoa fique exatamente no meio. A pessoa deve deixar que elas sejam duas asas de seu ser. Nenhuma asa deve ser maior que a outra. No Ocidente, a ação tornou-se grande demais e a inércia desapareceu. No Oriente, a inércia tornou-se grande demais e a ação desapareceu. O Ocidente conhece a abundância, a riqueza do lado de fora e a pobreza do lado de dentro, enquanto o Oriente conhece a riqueza e a abundância do lado de dentro e a pobreza do lado de fora. Ambos estão no sofrimento porque ambos escolheram os extremos. A minha abordagem não é nem oriental nem ocidental.
A minha abordagem não é nem masculina nem feminina. A minha abordagem não é nem a ação nem a inércia. A minha abordagem é total equilíbrio, simetria no ser. Por isso, digo aos meus aprendizes que não deixem o mundo. Estejam no mundo, no entanto, não pertençam a ele. Isso é o que os taoístas chamam de... Eu vou deixar escrito aí na tela, mas é Wei Yu Wei. Acho que é assim que pronuncia, não sei, gente, tá? Não estou dominando o mandarim. Ação através da inação. É o encontro do yin com o yang, da ânima com o ânimos, e que traz a iluminação. O desequilíbrio é a neurose, o equilíbrio é a iluminação. Certo? Né? Boa reflexão daqui, né? Então, assim, perceba que tem muita analogia, né, com a reflexão da semana passada, aquela parte dos stories também ali. Se você ainda não viu, dá uma olhada na reflexão, né, anterior aí. Vou deixar o link aqui embaixo também. E realmente, se a gente não tiver esse tempo meditativo, seja de modo consciente, de modo inconsciente, fazendo as coisas, né, mas ao aproveitar o presente, porque na real é isso que ele quer dizer, sabe? Da gente estar presente, viver o presente, como viviam antigamente, né? Querendo ou não, as pessoas estavam presentes no seu dia. Ah, tudo bem, tinha menos atribuições, sabe? Tinha. Mas a pessoa não era exposta a tanta informação de forma tão rápida, tão acelerada. É algo que nós temos que aprender a lidar, a saber dosar, né? Para e analisa quanto tempo você está ficando aí no Instagram, no YouTube ou fazendo coisas assim em frente à tela. Perceba que de repente você está muito mais de se desligar do mundo, mas de uma maneira a ficar inerte do que propriamente o relaxamento, né? Você não está procurando relaxamento, você está procurando desligar a mente, ocupando ela com outra informação, o que sobrecarrega também, traz um peso também, tá bom? Então procure fazer movimentos diferentes aí para não dar uma surtada aí depois, não entrar na neurose, tá bom? Então, encerrando aqui essa parte, né? No próximo episódio aí continuamos o capítulo da terapia. Até mais!